Fala pessoal, bem-vindos a mais um Dicas Flash. E aí, você já se perguntou, dispositivo DR, dá para ligar o DR, esses caras aqui, ó? Dá para ligar ele quando não tem neutro e também quando não tem aterramento? Pois é, algumas instalações antigas oferecem isso pra gente, né? Talvez não tenha aterramento, e aí, eu posso pôr um DR nessa instalação? Então a gente veio aqui hoje tirar essa dúvida de muitos profissionais e também resolver alguns problemas que podem aparecer na sua carreira aí. Vamos lá que o Dicas Flash tá show de bola! Bom pessoal, para começar esse vídeo, eu quero primeiro ressaltar a diferença dos DRs. Primeiro, para quem não sabe o que é o DR, eu tenho vários vídeos aqui, você pode olhar aqui no lado, tem um monte de vídeo espalhado aqui, explicando sobre o DR, sobre a função dele e tal, então você pode estar clicando e se orientando mais. De imediato, uma explicação básica é o seguinte, esse cara aqui, ó, ele protege contra choque elétrico, ou seja, a fuga de corrente nas instalações que originam o choque elétrico, e também protege contra incêndio, já que não tem fuga, né? Não tem como dar fogo, ele desarma muito rápido. Então, tirando disso, você pode ver os outros vídeos que nem eu falei aí, qual que é a primeira diferença física entre esses dois aqui? Esse aqui é um DR bipolar, ou seja, ele tem dois polos, e esse aqui é um DR tetrapolar, que ele tem 4 polos, tá? Esquemas de ligação daqui a pouco eu mostro pra você, mas primeira pergunta, dá pra me ligar um DR sem neutro? Olha, então grave isso aqui, ó. Sim, você pode utilizar um DR desse aqui, ó, sem neutro, desde que você utilize para proteger um equipamento ou um circuito bifásico, que tem uma fase e outra fase, tá bom? Então, no caso de uma bomba, por exemplo, de piscina, né, uma bomba lá de hidromassagem, alguma coisa, você protege com um DR desse aqui, um chuveiro 220, você protege com desse aqui. Equipamentos trifásicos também, você pode utilizar quando não precisa do neutro nesses equipamentos, circuitos exclusivos aí trifásicos sem o neutro, você tem como utilizar aqui, ó, um DR tetrapolar, lembrando dessa observação aqui, ó, a primeira fase vem sempre no neutro. O neutro nunca fica sem alimentação, não. Então você põe a primeira fase aqui, segunda, terceira, do jeito que vocês estão vendo nessa animação aqui. Então, neutro, nem sempre você precisa de ter neutro para usar o DR. Agora, se você estiver usando cargas monofásicas, ou seja, você tem uma lâmpada lá ligada em 127 monofase que precisa do neutro, se você tirar uma fase que está saindo do DR e pegar um neutro que não está passando o DR, aí ó, esse cara aqui vai atuar, porque o neutro não está passando dentro dele, então ele vai identificar como fuga de corrente e aí ele vai cair, tá bom? Ele vai detectar que está faltando corrente para voltar nele ali, então ele cai, beleza? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o aterramento. Precisa de aterramento? Pois é, eu peguei uma instalação recentemente, da qual não tinha aterramento nessa instalação. Eu propus ao cliente estar passando o aterramento, estar refazendo, né, as condições, né, fazendo a instalação da forma certa, conforme a norma, mas o meu cliente falou que não tinha disponibilidade para isso por enquanto, mas ele queria colocar um DR, porque ele sabe da importância. Aí eu dei uma olhada na instalação, percebi que a instalação dele tinha como colocar, porque ela era uma instalação assim, bem feita, só que sem aterramento, né? Vamos falar que ela é bem feita, a única observação que não tinha aterramento. Falei, vou comprar um DR e vou ver se a instalação dele vai funcionar. A instalação dele era uma instalação monofásica, então tinha uma fase e um neutro, tá bom? Eu usei um DR desse aqui. E aí, não passei aterramento para nada. A única coisa que vai ter aqui de desvantagem, né? Quando um equipamento ele está energizado, a carcaça dele está energizada, ele não está tendo fuga de corrente, afinal ele não está ligado à terra. Ele está energizado, tem fase neutra chegando nele, mas não tem aterramento. Então você pode muito bem tomar um choque ali, afinal não tem corrente de fuga, não tem para onde ali para a terra. Aí quando você chega e encosta no equipamento desse, você toma o choque. E aí vai existir a corrente de fuga, porque o seu corpo está mandando a corrente para a terra. Aí nesse caso o DR vai e atua, tá? Então necessariamente o DR não precisa de aterramento. Agora a gente sabe que é obrigatório ter sistema de aterramento nas instalações, né? Então é isso aí, Dicas Flash fica por aqui, se inscreva no nosso canal, se está vendo a gente pelo Facebook, marca um amigo seu aí, chama ele, fala, pô aí, ó, você já viu o DR sem neutro, sem aterramento? Pois é, então marca ele aí, vamos falar sobre esse assunto, vamos divulgar para os nossos amigos. Um grande abraço e até o próximo Dicas Flash.